Olá, eu sou o professor Giovanni, vou falar sobre desigualdade de renda e um pouco sobre o coeficiente de Gini, que é um índice, né, que mede justamente essa desigualdade de renda, ok? Ah, Depois que você coleta os dados e realiza uma série de cálculos, aí você vai obter um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo de zero, a distribuição de renda é boa, melhor. Quando você está próximo de 1, é pior essa distribuição. Há muita desigualdade de renda, ok? Às vezes esses números aqui, eles são expressos multiplicados por 100, né? Então passa a ser um número entre 10 e 100. E a lógica é a mesma, sendo que 10 representa uma distribuição mais equitativa e o 100 aquele que tem uma desigualdade muito grande na distribuição de renda, ok? Lembrando que Gini foi um cara que elaborou e construiu essa fórmula que é muito utilizada para poder fazer análise entre os países, né? E aí a gente pode mapear. Nesse caso, a legenda ela está com a numeração multiplicada por 100. Então é um número entre 10 e 100. Lembrando que próximo a 10, melhor distribuído. Próximo a 100, pior distribuído. No caso aqui, se tiver algum país, isso é curiosidade, né? Se um país, isso não existe, um país com o coeficiente de Gini igual a 10, a gente estaria num país em que todos receberiam a mesma renda. Então seria tudo igual, isso não existe. No caso, se tivesse próximo a 100, você teria uma pessoa que aglutinasse toda a riqueza gerada, a renda gerada, e ninguém receberia nada, né? Uma pessoa seria o dono de toda a renda. Também não existe, tá? Beleza. Esses de verde aqui são os países mais têm uma distribuição de renda melhor, tá? Sendo que o verde escuro é mais equitativo a distribuição de renda. E os de vermelho, né, começando de rosa, vermelho, começa a uma distribuição de renda um pouco problemática, um pouco desigual. Um pouco não. Se chegar esse vermelho forte aqui, é muito desigual, né? Beleza. Do Brasil, só para a gente comparar, é essa categoria de 50 a 55. Significa que o Brasil possui um coeficiente de Gini que reflete uma desigualdade na renda. Tá? Existem países que têm uma desigualdade maior do que do Brasil, tipo Colômbia, Bolívia aqui na América do Sul e países da África do Sul, Namíbia, por exemplo, ok? Olhando o mapa de uma forma geral, chamar atenção para a América Latina. Ela praticamente possui países com uma distribuição de renda muito desigual e centro-sul da África, países que possuem uma distribuição de renda muito desigual. Por outro lado, a gente no Sudeste Asiático existe já uma distribuição de renda um pouquinho melhor, tá? Exceto Malásia e Papua Nova Guiné, a gente tem muitos países que possuem essa distribuição um pouco melhor. E na Europa também. A Europa é o continente que melhor distribui a sua renda para a sua população, tá? Beleza. Agora, é importantíssimo saber que nem todo país que tem uma boa distribuição de renda é um país rico. Por exemplo, aqui nos países do centro-norte da África, Mali,
Níger, Egito, por exemplo, Etiópia, esses países possuem uma boa distribuição de renda. Só que a renda de cada um desses habitantes é muito baixa, tá certo? É bem baixa. É diferente, por exemplo, do Canadá. O Canadá também possui uma boa distribuição de renda, só que o nível de renda de cada cidadão está nivelado bem acima. Então, o poder aquisitivo de um canadense é maior do que aqui. Aqui está nivelado por baixo, tá? Aqui o poder aquisitivo é bem fraco. Aqui é alto. Nos países europeus, poder aquisitivo alto, tá? Principalmente dos países do setentrional da Europa, né? Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, esses países são campeões em distribuição de renda, beleza? Bom, passando um pouco mais à frente, eu trago aqui os 10 países menos desiguais do mundo, tá? Isso aí eu consegui lá nesse site, né? Depois eu posso até... Então vamos lá agora. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó. É nesse site aqui, ó. The World Factbook. É um site que está vinculado com a CIA, que é um órgão do governo federal dos Estados Unidos, que monitora o mundo o tempo todo, né? Ele foi criado lá desde a época da Guerra Fria, para poder estar coletando dados dos países e percebendo o mundo para poder criar suas estratégias de ação no mundo, tá? Geralmente esse site vem em inglês, que é assim, mas vocês podem colocar para automático para traduzir, só que quando coloca assim ele meio que distorce, tá? Aí você pode explorar os países através de mapas, referência e assim por diante. É um site muito legal de você conseguir informações e dar uma lida no que a CIA tem. Geralmente são dados muito recentes e são estimativas. Muitas vezes eles não trabalham com dados oficiais, mas as estimativas. Estimativas é que eles é como se fosse achar que é, mas como eles têm um grupo técnico muito competente, então eles chegam muito próximo da realidade oficial, tá? Sabendo que chegar à realidade mesmo é quase impossível no mundo, né? Mesmo os dados sendo oficiais, beleza? Então tá. Então vamos voltar aqui. Então eu peguei esses dados. Aqui a classificação, né? O país que tem melhor distribui a sua renda é a Eslovênia. Aí vem República Tcheca, Eslováquia, Belarus, Moldávia, Ucrânia. Engraçado que esses países aqui, aliás, todos eles são europeus. Os primeiros foram países da ex-União Soviética, países socialistas. E a gente sabe que dentro do sistema socialista, eles preconizam uma certa igualdade de renda, né? Vamos dizer assim. Coisa muito mais complexa do que eu estou falando. Mas esses países eram da União Soviética e hoje são países que melhor distribuem a renda. Isso é fato, né? E depois vem países do norte da Europa, que são países capitalistas, né? Islândia, Noruega, Finlândia, Bélgica são campeões em distribuição de renda, ok? Então, de novo, esses países são europeus, todos eles, tá? Agora, eu estou falando de países desiguais, os mais desiguais do mundo. Vamos voltar aqui nos menos desiguais. Aqui, ó, tá marcando entre 10 e 100, sendo que próximo a 100 é desigual, próximo a 10 é mais igualitário, ok? Então a gente 24,2, 24,9 e assim por diante, né? Varia entre 24 e 27, os 10 primeiros. Então a gente já percebe que
esse 24 está bem próximo a 10 e que demonstra uma melhor igualdade de renda. Agora, os mais desiguais, a gente vai perceber os índices, olha lá, varia de 51 a 63. 63 é o país mais desigual do mundo. Quem que é? A África do Sul. A África do Sul é muito desigual. O que significa desigualdade de renda? É que poucas pessoas pegam boa parte do bolo da riqueza e o restante da população, que é a maioria, fica com um pedacinho pequenininho. É a mesma coisa eu partir mais da metade do bolo para uma, duas pessoas e o que sobrar, 2 pedacinhos lá, eu distribuo aí para 50 pessoas, os 2 pedacinhos do bolo aí. É mais ou menos isso que é a má distribuição de renda, né? A África do Sul é campeã. E aí a gente vê Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, Suazilândia, que agora chama Eswatini, eu nem sei pronunciar esse nome corretamente, né? Que eles mudaram o nome bem recente, né? Moçambique, todos esses aqui são países africanos. De repente a gente encontra quem no meio dessa lista? Brasil, né? Tá entre as 10 países mais desiguais do mundo em relação à distribuição de renda. E olha só, são só 10 pontinhos que separa a África do Sul, que é o mais, para o Brasil. A África do Sul tem uns 63 pontos de Gini, significa que ele é muito desigual, e o Brasil 53 também muito desigual, né? Aí a gente continua, Botsuana, Angola são países africanos, e Honduras é um país americano como o Brasil. Olha só, dos 10 países que possuem uma desigualdade absurda de renda, todos eles são africanos, exceto Brasil e Honduras, que é um país que está na América Central, né? Isso é um triste dado, um triste, mas muito triste dado, e o Brasil está nessa lista aqui já há muito tempo. E isso é herança lá da forma com que o Brasil foi colonizado, né? Da forma com que a elite brasileira sempre pensou de forma perversa os seus trabalhadores, sempre tratou os trabalhadores como humanos a serem explorados à exaustão e, para eles, o mínimo de dinheiro. E até hoje a nossa elite pensa assim, né? Só que a gente só consegue mudar isso através de uma consciência da população, pressão da população. A Constituição de 1988 foi através dessa pressão, né? Muita pressão, porque a população estava já em vias de convulsão. Convulsão é a população pega em armas e sai quebrando tudo enquanto é coisa do governo, igual aconteceu lá no Haiti, né? Vizinho de Honduras, né? Beleza? Então vamos lá. Falar aqui, ó, aí a gente está falando do coeficiente de Gini no caso do Brasil ao longo dos anos. Esse índice aqui, ó, esse coeficiente, já não é de 10 a 100, já é de 0 a 1, tá? É 0,541, tá ponto aqui, mas é a vírgula, né? Porque esses dados me parece que foram tabulados em uma plataforma que entende que está muito ligada ao padrão estadunidense, né? Então, em vez de eles utilizarem a vírgula, eles utilizam ponto. O Brasil é um dos poucos que utilizam a vírgula, né? Mas é isso aí. Vamos lá. 0,541, 0,534 e assim por diante, ao longo dos anos, de 2012 até 2019. O que a gente percebe? Que desde 2012, o índice de Gini vem
caindo. O que significa isso? Significa que o Brasil estava num caminho de melhorar a distribuição de renda, mas esse índice aqui, ó, o menor que ele teve histórico, ainda é muito alto, né? Ainda assim é muito alto. 541 para 525, isso não é muita diferença, né? Então, a partir daqui, 2015, a gente teve uma grande quantidade de problemas políticos no Brasil. A presidenta foi destituída através de impeachment, aquele negócio todo, e isso desestabilizou alguns problemas sociais e atingiu a economia do Brasil, fazendo com que rapidamente o Brasil retomasse a sua trajetória de desigualdade, né? Então, em um ano, nós perdemos tudo que foi conquistado em 1, 2, 3, talvez a gente teria maior para frente, né? A gente perdeu isso aí. E continuamos a perder até 2018, onde a gente tem uma retomada aí, bem de leve, bem sutil, 0,543 para 0,545 para 0,543 não é quase nada, isso é uma estabilidade, né? E possivelmente por causa da pandemia, agravou-se novamente essa distribuição de renda. Eu tenho impressão, porque esse dado ainda não existe, né? É o coeficiente de Gini para 2020, parece que está sendo tabulado, mas me parece que ou ficou um pouco estável e só não piorou porque houve uma ajuda, né, do governo para poder estancar aí os problemas causados pela pandemia, né? A princípio o governo não queria dar, aí depois queria dar um pouco uma mixaria, aí o pessoal do legislativo brigando aí, acabou sendo de R$ 600. A princípio era de 200, né? Passou a 600 porque houve uma pressão dos deputados e senadores a respeito disso. Aí o governo teve que ceder, aí teve que dar. Mas atualmente, por exemplo, ele está aí numa situação bem menos do que R$ 600. O que significa isso? Desigualdade de renda vai aumentar se continuar baixo essa ajuda, né? Beleza? Vamos para frente. Isso aqui, ó, já é uma concentração de renda, não é o índice de Gini, é o quê? É a concentração de renda dos 1% mais ricos em porcentagem. É a mesma coisa, quantos por cento da riqueza gerada esse 1% mais rico fica? Aí, se a gente já estava nessa situação triste, sendo o Brasil mais desigual, o Brasil piorou em relação à questão o que o 1% mais rico fica com a riqueza do Brasil. A gente vai perceber que o Brasil é prata nisso, segundo colocado, e não está muito longe do primeiro. Em alguns anos ele passa a ser o primeiro, né? Ou seja, o Brasil é um dos maiores concentradores de renda em relação aos ricos do mundo, ok? O que significa esse número, 28,3? De toda a riqueza que é gerada no Brasil, quase 30% fica só com esses 1% mais rico. É assim, é muita riqueza para pouca gente, né? Aí, o segundo colocado, já de 28, passa para 23. E aqui nós temos os 20 países mais concentradores de renda em 1% mais da população rica. Aí o Irã, que é o 20º, está 16. Quer dizer, aí bota mais de 10 pontos percentuais de Brasil leva, assim, quase
um pouco menos do que a metade do Irã, né? Isso já é alto, o Irã já é absurdamente alto. Agora imagina o Brasil, né? Quando a gente fala na taxação de grandes fortunas, a gente está falando nisso, né? Quando se fala, vamos taxar os mais ricos. Proporcionalmente, o pobre sempre pagou no Brasil mais impostos do que o rico. O Brasil é um dos poucos que não tem essa taxação de grandes riquezas. Quase todos os países do mundo têm essa taxação, né? Isso é triste, triste. Se você começar a taxar, aí sim você vai ter uma distribuição de renda um pouco melhor. Não precisaria, por exemplo, você fazer essa reforma previdenciária. Se você taxasse esse pessoal aqui, ó. Se você taxasse, você resolveria o problema fácil da questão previdenciária. Não precisaria do brasileiro hoje trabalhar absurdamente grandes quantidades de tempo, né? Hoje o menino que está entrando no mercado de trabalho, por exemplo, com 16 anos, menino não, né? Adolescente, ele possivelmente vai até 80 anos trabalhando e pra caramba e possivelmente sem saúde. Isso é um absurdo aqui no Brasil, absurdo. Taxou esse pessoal aqui, acabou, resolveu o problema, baixa a quantidade de anos trabalhados, né? Mas enfim, vamos lá. Essa aqui aí mostra qual que é a fatia que fica para os pobres, né? Aí 1% mais rico fica com 28,3, aqui ó, 28,3, né? Opa, pra frente. Então 1% fica com 28,3. Agora, olha só, os 40% da população que são mais pobres tem que dividir quanto? Só 10% da renda. Isso é que é desigualdade, caramba. É muita desigualdade. Assim, é absurdo, né? Se você pegar os 10% mais ricos, você vai ver que eles conseguem abocanhar cerca de 50% da renda. Os 10% da população fica com 50%. Os outros 90% da população divide os outros 50% da renda, tá? Essa é uma desigualdade que a gente tem que resolver. Aí, para finalizar, a gente tem aqui a evolução da pobreza, porcentagem de pobres, né? Em 1992, cerca de 34% da população era considerada pobre. Pobre, muito pobre. Aí, a partir daí, houveram vários programas, né? Aí veio o Plano Real, estabilizou, a inflação deu uma arrefecida, aí continuou, aí a pobreza começou a diminuir. Alguns partidos políticos de esquerdas que voltado justamente para isso, eles acabaram pegando o poder aqui, né? E aí sim, com os programas sociais sendo implementados, a pobreza caiu no menor índice foi em 2014, 8%, né? E hoje a gente está vendo uma retomada da pobreza, ou seja, houve um decréscimo da pobreza a nível de 8% aqui no Brasil, tanto é que o Brasil ele é citado em vários lugares como um exemplo a ser seguido. Várias profissionais e técnicos foram para a África mostrar o que o Brasil fez para chegar nesse índice e só que não sei o que aconteceu, que o pessoal ficou acho que nervoso com muito pobre deixando de ser pobre, né? E
fez uma bagunça política e que a gente está observando que esse índice de pobreza está aumentando, né? Se a população deixar, nós vamos voltar nesse patamar novamente e não vai ser legal, né? Não vai ser legal, beleza? Aqui, nesse vídeo aqui, eu vou deixar eu vou deixar para vocês no WhatsApp ou recomendar aí na descrição. Ele explica um pouco melhor o índice coeficiente de Gini ou o índice de Gini. É isso aí. Um abraço, até a próxima.